Queridos irmãos, me venha antes dar um conselho para a Irmandade. O mundo atual, queridos, está levando a humanidade a uma condição que não é boa diante de Deus. O ser humano está sendo enganado, irmãos, e não tem mais tempo para meditar. Quando éramos crianças, irmão, na simplicidade da vida antiga, isso não faz muito tempo, porque para Deus um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Mas tínhamos tempo para evangelizar, tínhamos tempo para cantar hinos, para nos reunir, falar sobre a palavra de Deus. Hoje, irmãos, pela condição da vida moderna, onde a preocupação para o bem-estar, a preocupação, irmãos, também até com as condições que a ciência nos deu. Uma delas é o próprio celular, o computador, que é muito útil quando se sabe usar, mas se reserva o tempo também para dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Irmãos, isso está faltando em muitos de nós, que em função, irmão, de usar essas condições da tecnologia, irmão, já não temos mais tempo para reunir a família, não temos mais tempo para meditar nas coisas divinas, fazer uma oração, ler uma parte da palavra de Deus e ficar em meditação. Porque, irmãos, uma coisa nós temos certeza: as revelações de Deus e aquilo que Deus traz à nossa mente depende muito da meditação. E o mundo moderno, irmão, está tirando isto pela própria busca dos bens que ele oferece, a própria disputa do bem-estar, está tirando esta condição, irmão, que quem experimentá-la e achar de Deus este privilégio, por certo, irmãos, vai ter de Deus revelações que o homem, se não usar esses atributos que Deus nos concede, não recebe. Buscar o Senhor, ler a palavra de Deus, ter conhecimento daquilo que ele requer, especialmente do Santo Evangelho, das próprias cartas apostólicas. Buscar de Deus, irmãos, o conhecimento do querer de Deus. E por que o Senhor enviou o seu Filho, e através da unção eterna, o Cristo, que estava sobre o homem Jesus, Deus nos concede, irmãos, este privilégio de ligar aos céus e ser revelados dos segredos divinos. Porque, irmãos, o homem nascido de mulher, se ele não se pôr diante de Deus em comunhão, ele permanece na matéria, não sai da matéria, fica neste universo e não alcança o universo que é invisível. Por isso que Paulo, se vamos ver lá no capítulo 17 de Atos, que ele fala: se nós pudermos tatear este universo que é invisível, irmão, e não é na matéria, não é tateável na matéria, alcançaremos, irmão, alguma coisa no espírito que a matéria não alcança. Estamos ocupando um corpo, mas temos que sair da matéria. O Senhor Deus falou: nós estamos no mundo, mas nós não somos desse mundo. Ora, se nós não formos realmente deste mundo, Deus nos levará a uma outra posição, e nesta outra posição o Senhor alegrará o nosso espírito com revelações espirituais. Entendemos isso, irmãos? Por isso, irmão, temos o prazer de congregar, vir ouvir a palavra, mas a busca das coisas divinas, irmão, se nós buscarmos, vamos encontrar, se procurarmos, vamos achar. Mas é necessário, irmão, que haja entre nós o interesse da busca. E na meditação, irmão, até no nosso leito, quantas vezes, irmão, não pegamos no sono, começamos a meditar na palavra, buscar de Deus coisas profundas, de repente, irmão, chega até nós coisas que a nossa boca não se cala, ela tem que dizer: glória a Jesus, aleluia. E quando Deus traz para nós revelações, parece que a nossa carne vai explodir.
irmão, mas só que tem um detalhe: no outro dia, ao amanhecer, irmão, a paz está dentro de cada um de nós. Aquela paz que disse Jesus: a minha paz vos dou, e a paz que eu vos dou o mundo não a pode dar. O mundo fala de paz, mas está sem paz. Mas, irmão, o Senhor falou para a sua igreja de uma paz, e não é a paz que o mundo dá, é a paz que Ele dá. Então procuremos estar um pouco mais, irmãos, em meditação, em oração, e lendo a Escritura, para perceber o que o Senhor requer de cada um de nós. Deus seja louvado, irmãos. Vamos aguardar a santa palavra que o Senhor nos enviará. Servo de Deus, que o Senhor revelou a palavra, venha ler. Mais servos de Deus. Júnior, mais servos de Deus. O Senhor revelou a alguns dos irmãos, vem à frente, irmãos. Glória a Jesus. Vamos ler, irmãos, com a ajuda de Deus, o capítulo 18 do livro de Jó. Jó, capítulo 18. Glória a Jesus. Então respondeu Bildade, o suíta, e disse: até quando usareis artifícios em vez de palavras? Considerai bem, e então falaremos. Porque somos tratados como animais e como imundo aos vossos olhos. Ó tu que despedaças a tua alma na tua ira, será a terra deixada por tua causa? Remover-se-ão as rochas do seu lugar? Na verdade, a luz dos ímpios se apagará, e a faísca do seu lar não resplandecerá. A luz se escurecerá nas suas tendas, e a sua lâmpada sobre ele se apagará. Seus passos firmes se estreitarão, e o seu próprio conselho o derrubará. Porque por seus próprios pés é lançado na rede, e andará nos fios enredados. O laço o apanhará pelo calcanhar, e prevalecerá contra ele o salteador. Está escondida debaixo da terra uma corda, e uma armadilha na vereda. Os assombros o espantarão em redor, e o farão correr de uma parte para outra, por onde quer que apresse os passos. O seu poder será faminto, e a destruição está pronta ao seu lado. Ela devorará os membros do seu corpo. Sim, o primogênito da morte devorará os seus membros.
será arrancado da sua tenda, onde estava confiado, e será levado ao rei dos terrores. Morará na sua tenda aquele que nada lhe era, espalhar-se-á enxofre sobre a sua habitação. Por baixo se secarão as suas raízes, e por cima serão cortados os seus ramos. A sua memória perecerá na terra, e pelas praças não terá nome. Da luz o lançarão nas trevas, e afugentá-lo-ão do mundo. Não terá filho, nem neto entre o seu povo, e resto nenhum dele ficará nas suas moradas. Do seu dia se espantarão os vindouros, e os antigos serão sobressaltados de horror. Tais são, na verdade, as moradas do perverso, e este é o lugar do que não conhece a Deus. Glória a Jesus. Queridos irmãos, nós vemos que, irmãos, Jó, por permissão de Deus, prestemos bem atenção, irmão, para não errarmos nas nossas deduções, que uma coisa é que Deus permite, outra coisa é o que Deus manda. Permissão é uma coisa e ordem divina é outra coisa. Enquanto a própria permissão é uma ordem divina, mas uma coisa é que Deus manda e outra coisa é o que Deus permite. Que, irmãos, muitas vezes nas nossas aflições, nos nossos momentos de angústia, não sabemos discernir e até julgamos de maneira errônea aquilo que Deus permite na nossa trajetória na face desta terra. Os irmãos viram aqui que Bildade, irmão, um dos 3 amigos de Jó, irmãos, acusava ele de presunção e impaciência. Por quê? Ele passou, irmãos, porque a palavra de Deus sempre ensina que a opressão faz o sábio endoidecer. Mas muitas vezes, irmão, pela própria opressão, a pessoa passa a contender com Deus. Prestemos atenção nisso. E quem é o homem, irmãos, que vai contender com Deus? Jó chegou a dizer, contendendo com Deus, o homem nascido de mulher é de bem poucos dias, cheio de inquietação, nasce como a flor da erva e se seca. E contendendo com Deus, ele perguntou, quem do imundo tirará o puro? Ele mesmo respondeu, ninguém. Com que Deus não tivesse poder de modificar uma estrutura. Os irmãos lembram, irmão, o que aconteceu com o próprio Saulo, e ainda, irmão, para Damasco, com consentimento até do sumo sacerdote, para perseguir os cristãos, matá-los. E o Senhor, irmão, entrou na sua trajetória e mudou um contexto pelo seu poder infinito, porque o poder de mudar as coisas tem o Senhor total. Irmão, o Senhor tem poder total. E bem-aventurado aquele que já entendeu, irmãos, a grandiosidade de Deus e a nossa miséria. Bendito seja o nome do Senhor. Então, queridos, ele contendendo com Deus, irmão, lá na frente ele foi advertido também por Elifaz, mas, irmão, tornou a ele, irmão, nesse diálogo, irmão, que ele falava, ouvia, respondia, chegou a hora, irmão, que ele foi repreendido por este seu amigo, irmão, que era Bildade, dizendo, até quando usareis artifício em vez de palavras? Considerai bem e então falaremos. Quer dizer, presta atenção. Por que você nos trata? Porque nós somos contra aquilo que você está pensando, estamos justificando o Senhor. Você somos tratados como animais, como imundos aos teus olhos. Porque ele estava lembrando das palavras que saiu de Jó lá. Então, queridos, disse, tu que despedaças a tua alma na tua ira. Porque, irmão, na ira não opera a justiça de Deus. E muitas vezes, irmão, nós nos deixamos levar por este sentimento que não vem da parte de Deus, irmãos, porque na ira não opera a justiça de Deus. Se nós, irmão, quisermos que a justiça de Deus opere em nós, temos que
pedir ao Senhor, rogar ao Senhor, implorar ao Senhor, suplicar ao Senhor, que o Senhor nos livre desse sentimento diabólico, porque na ira não opera a justiça de Deus, irmãos. Glória ao nome do Senhor. Então, irmãos, nós vemos que, irmão, ainda dizendo ele, irmão, tu que despedaças a tua alma na tua ira, será a terra deixada por tua causa? Quer dizer, conheça a tua situação, conheça a miséria que você é, para querer contender com o Criador, contender com o Senhor, achar ruim naquilo que Ele permite. Você não sabe, Jó, mas o que Deus está permitindo na tua vida vai ser um exemplo para a igreja que Ele vai formar. E você está sendo um instrumento na mão de Deus. E esse instrumento na mão de Deus, o Senhor toca nele da maneira que Ele quer. Bendito seja o nome santo do Senhor. E o Senhor fala hoje, irmão, com aqueles que também são servos de Deus aqui presente. Somos instrumentos na mão de Deus. Nós conhecemos um pouco do passado. O presente, irmãos, estamos vivendo. O futuro só Deus sabe. Mas bem-aventurado aquele que o Senhor se usa dele como instrumento na sua mão, para completar a obra que Ele tem que fazer sobre a face da terra. Bendito seja o nome do Senhor. Então, queridos, vemos que ainda havia uma pergunta. Na verdade, disse: remover-se-ão as rochas do seu lugar por tua causa? Na verdade, a luz dos ímpios se apagará e a faísca do seu lar não resplandecerá. Por que, Jó? Você está agindo como ímpio. Você não aceita aquilo que Deus permite. E ao ímpio, a luz escurece na sua tenda. Qual é a tenda? Esta posição aqui. Onde está a luz? Irmão, no seu espírito, que governa a sua mente. E a sua mente sendo governada pelo seu espírito, irmãos, ela não produz palavras de altivez diante de Deus. Aceita com galhardia aquilo que Deus permite, mas diz: Senhor, sou um instrumento na tua mão. Me dá força, me dá coragem, me dá ânimo, me dá disposição. E na minha boca eu só vou dizer: glória ao que vive para sempre. Glória ao Senhor. Então, queridos, nós vemos que ele ainda ouviu, irmão, de Bildade, que os passos do ímpio, irmão, se estreitam. Quer dizer, irmão, ele não consegue andar, falando espiritualmente. E a sua própria condição, o seu próprio conselho é que derruba ele. Pelos seus próprios pés é lançado em fios enredados. Irmãos, por seus próprios pés é lançado na rede. E ele se enrosca nos fios enredados. Tudo isso espiritualmente. O laço o apanhará pelo calcanhar. E o que acontece? O salteador prevalece contra ele. Os irmãos estão prestando atenção? Agora, se na minha força que vem de Deus, eu reagir contra uma condição que ataca a minha mente, quer seduzir o meu espírito, eu aceito a voz da palavra de Deus, como hoje o Senhor está mandando, para tirar da tua mente a ira e um sentimento que não vem de Deus. Saia daqui liberto desta tensão espiritual. Glória ao nome do Senhor. Então, irmãos, o que fala aqui a palavra, que o laço o apanhará pelo calcanhar e o salteador prevalece contra ele. E depois ele explicava: irmão, a nossa vida, ela é efêmera, ela é passageira. Então explicava que debaixo lá na sepultura, irmão, na morte que estava destinada pelo pecado, irmão, havia uma corda. Não é uma corda de sisal, nem uma corda, irmão, de aço, nem uma corda, irmão, de qualquer outro tecido, qualquer outra coisa. Irmão, era uma corda espiritual. Presta atenção, queridos. Uma corda espiritual que o diabo, tendo enganado, irmão, o ser humano, enganado a Eva, taxou sobre o ser humano a morte. E a morte estava lá. Esta corda chama-se morte. Prestam bem atenção, irmão. Era uma armadilha.
numa vereda que Deus tinha traçado, porque Deus não criou o homem para morrer. A vereda, o caminho que Deus havia traçado, era de vida eterna. Só que havia uma condição, como a condição é para nós também: a obediência. O Senhor abriu, irmãos, tudo para a sua sublime criação, só que requereu dele a obediência. E o inimigo foi, com palavras persuasivas de engano, enganou a mulher. E com isso, irmãos, o homem foi enganado e, irmão, perdeu a sua condição de vida eterna. Foi taxado sobre ele o trabalho, o sofrimento, a morte, e a corda estava lançada na sepultura. Perdeu a condição de eternidade. No entanto, ele fora feito, irmãos, à imagem divina, diferente dos irracionais, que têm um instinto. A nós foi dado um espírito. Prestemos atenção nisto. Há uma diferença, irmãos, notável entre o irracional e o racional. E nesta condição, irmãos, com esta corda que estava lá na sepultura, no inferno, o primeiro inferno, irmão, já o homem passou a ser assombrado e espantado ao seu redor. Quer dizer, ele sabe que por mais que ele viva, o homem nascido de mulher, na matéria, vai ser consumido no pó. Estão todos entendendo? O homem corre de uma parte para outra, onde quer que apresse os seus passos. Mas, irmão, o poder da corda é faminto, e a destruição está pronta do seu lado. Ninguém escapa do primeiro inferno. Prestam bem atenção. Ela, nessa condição, como está escrito na palavra, devorará os membros do seu corpo. Quer dizer, o pó volta para o pó e lá termina. Sim, o primogênito da morte devorará os seus membros. Quem é o primogênito da morte? O poder do mal. O inimigo. Ele é o primogênito da morte. Ele, pela sua condição de ter enganado a imagem, porque fomos feitos, estamos num corpo, a imagem de Deus está no nosso espírito. O espírito tem que voltar a Deus, irmão. Por isso que o homem tem que se livrar da impiedade. Os irmãos sabem que a palavra piedade quer dizer santidade. Impiedade, esse prefixo in, quer dizer não piedade, não santidade. Impiedade é o ímpio, é aquele que não tem o temor de Deus, que não serve ao Senhor, que transgride a palavra de Deus. Então os irmãos viram, irmão, e a palavra fala que o primogênito da morte, por aquilo que ele fez, ele vai devorar, irmãos, esses membros. E, irmão, diante desta condição, ele será arrancado, então, desta tenda, irmão, que ele habita, onde estava confiado. E esta tenda será levada ao Rei dos Terrores. E o que vai acontecer, irmãos? O nosso espírito volta a Deus que o deu. O porquê agora está aqui a chave desta palavra. Nós sabemos, irmão, que este corpo está destinado, irmãos, à sepultura. Mas Deus, pela sua misericórdia, enviou Jesus, o Cristo de Deus. Pregou e trouxe-nos o Santo Evangelho. E junto com o Santo Evangelho, irmão, nos deu um selo santo, o Espírito da graça, que estamos selados para o dia da redenção, que está cobrindo o nosso espírito, e o sangue de Jesus cobre a nossa alma do poder da morte e do inferno. Estão entendendo a palavra, queridos? Estamos aqui, irmão, ouvindo a palavra, para fazer o quê? Santificar o nosso espírito. E quando, irmãos, rendermos o nosso espírito e o nosso corpo for lá, irmãos, onde Jesus desceu e cortou essa corda,
porque muitos têm que entender, todos nós temos que entender, o porquê que Jesus desceu lá no primeiro inferno. Mas como Jesus desceu no inferno, o corpo de Jesus, homem, foi lá no primeiro inferno. E foi lá puro, sem pecado. Para pagar a nossa dívida foi a cruz. Lá verteu o seu sangue, selando um concerto novo. O seu corpo foi lá sepultado. Mas como ele não tinha culpa nenhuma, e era cheio do Espírito de Deus, desceu lá, ele viu que a morte estava lá, a corda estava lá. Mas, irmão, com o poder de ressurreição, cortou a corda. E hoje, irmão, nosso corpo desce lá, mas a nossa alma vai para a glória de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia ao Senhor. Mas esse poder nos é dado pela fé, queridos. Por isso, irmãos, todos nós que aqui nos encontramos, por mais volúvel que sejamos, por mais despercebido que sejamos, temos que clamar a Deus que nos encha de fé, nos encha de coragem, nos encha de amor, de prazer de servir a Deus. Que o Senhor nos dê um privilégio de sentir a sua paz, dizer lá de dentro da nossa alma, de dentro do nosso espírito: Senhor, eu te amo, glória ao teu nome, Senhor. Quero morar contigo na tua glória. Livra a minha alma do poder da sepultura. Glória ao nome do Senhor. Por isso, amados, nós vemos que ainda disse, irmão, que nessa tenda que vai se desfazer, irmão, eu vou, vem outro, vou, vem outro. Irmão, o próprio Jó falou, irmão, que uma árvore, irmãos, que tem uma natureza, irmão, se eu cortá-la, ao cheiro das águas, ela brota. Mas morrendo o homem, irmão, acabou. Seu espírito voltou a Deus e já sai daqui julgado pelas suas obras. Prestam bem atenção. Sai daqui julgado pelas obras. A nossa vida, irmãos, ela é efêmera, passageira. Hoje estamos aqui, amanhã não estamos mais. Bem-aventurado aquele que está aqui dentro nesta tarde e a sua consciência lhe diz: sou uma filha de Deus, sou um filho de Deus. Vou sair daqui, mas vou esperar a glória eterna. Tenho certeza na minha alma. E esta certeza, irmão, não acontece em nenhum de nós por uma mera lavagem cerebral. Acontece em nós pela força do Espírito Santo, que opera em nós de maneira gloriosa, dando uma consciência pura diante de Deus, uma alegria, irmão, que nós tiramos ela dentro das aflições, dentro da tristeza, dentro, irmãos, até do luto. Deus tira de nós a alegria da certeza da vida eterna. E tem um selo aqui dentro, tem um selo aí dentro de cada um de nós. Chama-se selo do Espírito Santo, que é o aval, que é o penhor, que é a garantia que Deus está conosco. Bendito seja o nome do Senhor. É esta garantia que estamos buscando. Por isso está escrito, irmão, na palavra de Deus: por baixo, quer dizer, na sepultura, sai com as nossas raízes, irmãos, ramos cortados, a memória perecerá na terra, irmão, tudo some. As praças chegam a mudar de nome, mesmo que tenha um nome na praça, muda, irmão. Pela sua condição, irmão, até haverá espanto dos vindouros, mas esta condição, irmão, de sobressalto, nós não teremos. Está escrito: esses, na verdade, para esses, são aqueles que não conhecem a Deus. Mas nós que pela misericórdia divina o Senhor nos deu de conhecer. Porque, irmão, na palavra de Deus está escrito: naquele dia ninguém dirá conheça o Senhor, porque todos me conhecerão. Quem é que vai conhecer o Senhor? Aquele que é dele. Aquele que é dele conhece ele, e é conhecido dele também. Então, irmãos, até na hora da sepultura, a paz tomará todos nós.
Glória ao nome do Senhor. Bem-aventurado aquele que até na direção do seu carro, até no seu trabalho, até, irmão, num momento até de luta, de aflição, ele pode glorificar o Senhor. E não sai nenhuma palavra da sua boca contestando a permissão de Deus. Deus seja louvado, irmãos. Vamos agradecer a Deus. Glória a Deus. Eterno Deus, Criador Santo dos céus e também da terra e de todo o universo, no nome santo de Jesus Cristo, teu Filho amado, que tu enviaste à terra para salvar a humanidade, e nós fomos achados como ovelha que estava sem pastor, o Senhor nos achou e tem falado para nós: eu sou teu pastor e nada te faltará. Graça te damos, Pai, na tarde deste dia, por mais esta oportunidade que nos dá de estarmos dentro da tua casa, aqui neste santo culto, e também uma grande quantidade de irmandade e muitos testemunhados também nas suas casas e também nos seus trabalhos, estão também participando desta mesma comunhão, deste culto santo que tu preparas, Senhor, de ser transmitido. Graça te damos, Pai Santo, pela vida, pela sorte que nos deu de amanhecermos o dia e ver a luz do dia. O dia passou, a tarde chegou e o Senhor nos reuniu aqui para falar com nós. Graça te damos, Pai, porque não faltou a guia, a direção neste santo culto. Tenha abençoado o teu servo na presidência, nos conselho santo que trouxe para nós hoje, considerarmos o nosso tempo, porque o tempo passa muito rápido e nós temos que aproveitar ele, falando da tua grandeza, falando dos evangélicos, falando dos profetas, falando da tua palavra. Senhor, esses conselhos tão santos, permita que fique guardado em todos os corações, em todos que ouviram este sábio conselho. Bendito Senhor, agradecemos a ti pela primeira oração que deste e foi elevado a ti a nossa necessidade. Agradecemos também, Senhor, pelos hinos que foi cantado, pela orquestra que tocou, a irmandade que cantou. Graça te damos, Pai, acima de tudo, Senhor, é pela tua gloriosa palavra. É esta, Senhor, que veio trazendo lembrança para nós, que já somos selados para o dia da nossa redenção. A garantia já temos, que se permanecermos firmes e fiéis a ti, não ficaremos no pó, mas ressuscitaremos para estar junto contigo na eternidade. Graça te damos, Pai, pela força que tem dado ao teu servo na boa explicação da palavra, que todos têm entendido claramente. Agora guarda nós todos ao sairmos daqui, que possamos sair meditando na tua palavra. Esta, Senhor Deus, que veio do céu, por tudo nós te agradece, por todos os irmãos que trabalharam aqui, Senhor, para o bom atendimento deste santo culto. Por tudo te agradecemos, no nome do Senhor Jesus, teu Filho amado, que contigo é bendito eternamente. Amém. Glória, glória a Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus seja louvado, irmãos. Creia somente, tenha fé nas promessas de Deus,
e Ele cumprirá o desejo do teu coração. Deus abençoe.